Vamos conversar um pouquinho sobre a apocalíptica, que é mais do que o livro do Apocalipse, né? A apocalíptica é uma mentalidade, um jeito de pensar que perpassa especialmente o último século antes de Jesus e o primeiro e até segundo séculos depois de Jesus. Uma maneira de ver o mundo. É evidente que para nós sempre brotam muitas perguntas a partir do livro do Apocalipse, que está na Bíblia. Por exemplo, o Apocalipse fala em fim do mundo? Fala, né? Mas de que mundo que esse livro ou essa maneira de pensar estaria falando que vai terminar, né? Jesus diante de Pilatos pergunta, então você é rei? Ele apontando o dedo para Pilatos diz assim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo, deste teu mundo, Pilatos, né? Que mundo será que o Evangelho de João diz quando ele veio para o mundo e o mundo não acolheu, né? O termo cosmos na literatura joanina e na literatura apocalíptica muitas vezes simboliza tudo que se opõe ao projeto de Jesus. Mas a gente pergunta, né? E para que uma linguagem tão codificada, tão cheia de símbolos, tão difícil de entender, né? Qual é que seria a relação entre a profecia e a apocalíptica? E mais do que isso, Jesus era apocalíptico? Claro que sim. Paulo também, né? Todo mundo nesse modo de pensar nessa época é apocalíptico de alguma forma. Os movimentos messiânicos tinham muita influência apocalíptica no primeiro século. Se você lê, por exemplo, o capítulo 24 de Mateus ou o capítulo 13 de Marcos, você já se lembra disso, você parece que está lendo textos apocalípticos. Pode conferir lá, né? Então você vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens em poder e glória, e terremoto e tudo, como se você estivesse lendo o livro do Apocalipse. Mas está lendo Mateus, está lendo Marcos, né? Jesus achava que muitas vezes que ele ia voltar logo, né? Essa geração não passará até que isso aconteça, muitos de vocês vão estar vivos. Paulo escreve 1 Tessalonicenses, deixando claro que Jesus em breve vai voltar, e Jesus não voltou, mas isso fazia, pelo menos da forma com que eles pensavam, né? Isto fazia parte do jeito apocalíptico de pensar. O que será que esses textos podem nos ensinar nos dias de hoje? Será que ajuda leitura, ou nos ajudam leituras que colocam medo nas pessoas? Será que Deus iria gostar que a gente tivesse um livro para nos deixar tão amedrontados? Não basta já o medo que a gente tem na vida? Se Jesus é o Deus do amor, se Deus se revela em nós, no seu Filho, como aquele que ama, para que colocar tanto medo nas pessoas? Igrejas e grupos que leem o Apocalipse para ficar colocando medo nas pessoas, ou são muito ingênuas, ou têm outros interesses. Quanto mais medo, mais fácil de você controlar. Temos que questionar esse tipo de leitura. Vamos lá, você já lembrou que a literatura apocalíptica se finaliza no final do primeiro século. Estamos em épocas de perseguição. A primeira parte do Apocalipse, por sua vez, foi escrita nos anos 70, também em época de perseguição. Vamos lembrar então que Domiciano foi imperador no final do primeiro século, perseguiu e torturou muitas pessoas, inclusive seguidoras e seguidores de Jesus, cristãos. Mas Nero já tinha feito isso um pouco antes dos anos 70, inclusive acusando seguidoras e seguidores de Jesus de colocar fogo na periferia de Roma, né? Tem incendiado a cidade, né? Então, nesses dois momentos de perseguição, surge uma literatura de resistência, podemos chamar assim, que a gente considera apocalíptica. No Antigo Testamento, no Velho Testamento ou no Primeiro Testamento, a gente já tem a obra de Daniel, por exemplo, e muitos outros escritos acabaram, livro de Esdras, né? Não o que está na Bíblia. Terceiro e quarto livro de Esdras são livros apocalípticos considerados apócrifos, né? Então há uma vasta literatura produzida nesse período, antes de Jesus um pouco e depois de Jesus, estando ou não na Bíblia, que tem mentalidade apocalíptica. Eis que faço novas todas as coisas, né? Em última instância, a comunidade, quer dizer, é possível, mesmo no meio de perseguição, mesmo no meio de tanta dificuldade, acreditar que algo novo possa vir. Vamos olhar
comentar 5 chaves de leitura que podem te ajudar. Muitas vezes você tem uma casa muito boa, com várias portas, mas se você não tiver a chave adequada, não vai conseguir entrar. Então, sem nenhuma grande pretensão, gostaria de sugerir ou de relembrar, porque você já sabe, já viu isso de outras maneiras, 5 chaves de leitura que possam ajudar a cada uma de nós, pessoal e comunitariamente, a fortalecer a esperança. Já vai ficando claro, então, que Apocalipse não é livro para dar medo, mas para reforçar a esperança. Vamos lá. Primeira chave. A literatura apocalíptica sempre quer deixar claro que Deus é o Senhor da história, por mais difícil que seja a situação. Um biblista já com mais de 80 anos, né, holandês que vive no Brasil, tem metáforas muito bonitas para falar da Bíblia, e uma metáfora para explicar o senhorio de Deus, no bom sentido da palavra, não senhorio de dominação, né, mas de acolhida e controle, que ele utiliza é a ideia de uma viagem de ônibus. Imagine se você indo de ônibus da sua cidade para uma cidade não muito conhecida, tendo que passar por regiões um pouco montanhosas, né, ou regiões mais difíceis, e você viajando a noite toda, de repente dorme. Acorda desesperado, o ônibus batendo, saltando, você acorda assustado. Se dá um jeito, consegue, grita, pergunta para o motorista, o que é que está acontecendo? Aí o motorista diz, olha, calma, tranquilo. Tinha uma ponte caída, tivemos que pegar um desvio, e está muito esburacada, vão ser mais alguns quilômetros, mas depois a gente volta para a estrada, tranquilo. Aí você respira aliviado. Ufa, mudou a situação. Não, na verdade a situação não mudou. Continua a estrada esburacada, mas a sua situação interior mudou, porque você sabe que tem um motorista conduzindo o ônibus com segurança, né? Esse motorista que conduz o ônibus, na mentalidade apocalíptica, é Deus. Deus é o Senhor da história. Então, por mais desesperador que esteja o trajeto, o Apocalipse é escrito para dizer que Deus continua com a história na mão, continua no volante conduzindo e vai nos guiar, né? Essa é a primeira ideia do Apocalipse e é muito importante. Acontece que o motorista precisa dizer, olha, mas cuidado, ainda vou andar mais uns 5 km em buraco, vai ter mais uma ponte caída, vamos descer, né? Vai ser difícil, quer dizer, ele vai explicando para você que a história não vai se resolver tão facilmente. O Apocalipse não é ilusionista, né? Não quer enganar, não. Por isso, às vezes, é costume na literatura apocalíptica você dividir a história em etapas. Por exemplo, o Apocalipse de 4 a 11, a segunda parte do livro, vai abrindo os selos. E abriu o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, como que querendo ajudar a comunidade a observar as etapas passo a passo. A gente conversa mais sobre isso depois. Então, primeira chave de leitura. Para uma pessoa e um grupo apocalíptico, Deus é o Senhor da história. Agora, segunda chave de leitura, que é importante a gente considerar. Por influência da mentalidade persa, os persas dominaram a Palestina desde quando venceram a Babilônia, né, em 538, até a chegada dos gregos, em 330, ali com Alexandre, né? E os persas sempre tiveram uma mentalidade dualista, né? A origem do maniqueísmo é a religião persa, né? Como se houvessem deuses do bem e deuses do mal. Essa é a mentalidade persa. A mentalidade grega também, né? Você tem deuses do bem, deuses do mal, né? Sempre em luta. E esta grande batalha acaba se refletindo nos coitados humanos aqui, né? Pois bem, a apocalíptica é influenciada por esse dualismo, como se fosse uma batalha entre o bem e o mal, porém, e isso é claro, até em função já do monoteísmo judeu consolidado, a apocalíptica vai dizer, o mal existe, mas não é divino. Logo, ele pode ser vencido. Deus é o bem é absoluto. Por isso, no Apocalipse, ou na literatura apocalíptica em geral, Deus é sempre ligado ao número 7.
O 7 é a perfeição, é a totalidade, é 3 mais 4, é 3 vezes 4, né? É aquilo que não pode ser vencido. O mal, por sua vez, é o que nunca vai atingir o 7. É 3 vezes imperfeito. Aí já vamos conversando sobre o número da besta, né? É imperfeito, imperfeito, imperfeito. Meia, meia, meia. Só Deus é 7 na mentalidade apocalíptica. Então, por mais que a gente esteja vivendo uma batalha entre o bem e o mal, como no Apocalipse 12, houve uma batalha no céu, a mulher e o dragão, depois a gente conversa mais, né? O dragão não é divino. A mulher está a serviço de um projeto que é divino. Primeira chave, Deus é o Senhor da história. Segunda chave, bem e mal convivem na disputa, mas apenas o mal é produção humana e apenas o bem é o divino. Façamos um intervalo para conversar sobre as outras 3 chaves.